Olá, seja muito bem-vindo a mais um Bem-Estar aqui da TV Caras. E o assunto de hoje é osteoporose, uma doença aí que acomete muita gente Brasil afora, muita gente reclamando, sentindo dor e uma série de efeitos dessa doença. E para falar sobre isso, eu trouxe uma super especialista aqui no programa hoje. Estou falando aqui com a doutora Pérola Grimberg Plappler. Ela é fisiatra do Hospital das Clínicas de São Paulo e vai responder e tirar todas as dúvidas sobre osteoporose. Em primeiro lugar, bom dia, doutora. Seja muito bem-vinda aqui ao Bem-Estar de Caras. Muito obrigada, fiquei muito feliz com esse convite, principalmente com o tema, porque é muito importante a gente falar de osteoporose para uma população que está vivendo cada vez mais e que cada vez tem mais chance de ter essa doença. Perfeito. Então, a primeira pergunta que você que está aí acompanhando a gente é, afinal de contas, o que é osteoporose? O que causa osteoporose? Como o próprio nome já diz, osteoporose quer dizer osso poroso. As causas são várias da osteoporose. As mulheres costumam ter mais osteoporose do que os homens porque a menopausa é um dos problemas maiores que desencadeiam a osteoporose. Quando a mulher chega na menopausa, ela deixa de produzir o hormônio estrógeno e o estrógeno é um grande protetor do osso. Quando esse estrógeno começa a diminuir, a massa óssea também começa a diminuir. Inclusive nos primeiros meses depois que se instala a menopausa, é quando a perda é mais intensa e mais rápida. Os homens também têm osteoporose, não são só as mulheres. Também é importante a gente dizer isso porque todo mundo acha que só a mulher tem osteoporose. E os homens também têm osteoporose. E a osteoporose masculina é muito mais por causa do envelhecimento. Ou alguns fatores secundários, por exemplo, um homem que tem algum problema de testosterona, ele também pode vir a ter osteoporose. Então, basicamente, são esses os problemas. Ela pode ser consequência também de algumas doenças. Então, por exemplo, um indivíduo que tem artrite reumatoide, ou que tem outros tipos de artrite, ou que ficam acamados muito tempo, também podem ter osteoporose. Há uma faixa etária onde se há mais casos de osteoporose? Ótima pergunta. A osteoporose ela é mais prevalente, ou seja, ela acontece mais em indivíduos, em mulheres quando entram na menopausa, ou seja, por volta dos 50 anos de idade, e nos homens por volta dos 65 anos de idade. Então já pega uma faixa um pouco mais alta. velha. Como eu sei que eu tenho osteoporose? E esses são dados importantes também. Existem causas ou sintomas que as pessoas começam a apresentar. Por exemplo, perda de altura maior do que 3 centímetros em pouco tempo, principalmente nas mulheres. Mulheres que vão ficando cada vez mais curvadas. E o pior dos sintomas, e que muita gente só descobre que tem osteoporose nesse momento, é quando as pessoas caem, tem uma queda da própria altura, que a gente chama, ela tropeça, cai no chão e quebra algum osso. Então essa é a principal maneira de se descobrir que tem osteoporose, mas é uma maneira já bem trágica e infelizmente isso acontece com muita frequência. Clinicamente, como que isso é detectado? Eu desconfio que tem osteoporose. Que tipo de exame eu tenho que fazer para diagnosticar o problema? A radiografia é um exame que pode ser feito, mas quando você detecta já a osteoporose na radiografia, significa que você já teve pelo menos 30% de perda da massa óssea, ou seja, é um exame tardio para você diagnosticar. Existe um exame chamado densitometria óssea, que é um exame que detecta numa fase bem inicial já se o indivíduo está tendo ou não perda dessa massa óssea. E esses dados clínicos, né? Esses pequenos dados clínicos de diminuição de altura, cifose, isso também pode caracterizar já a osteoporose. A osteoporose, enquanto paciente que tem osteoporose, além do encolhimento, de todos esses fatores, há dor, há outros sintomas, como dor ou algum tipo de mal-estar? Costuma-se dizer que a osteoporose é uma doença silenciosa. Eu costumo dizer que a osteoporose é uma doença pouco sintomática, que você, na verdade, começa a sentir dores quando você tem uma fratura. Então, as microfraturas, que são aquelas que acontecem principalmente nas vértebras e que podem acontecer quando o osso já está muito fraco e as pessoas se curvam para frente, você começa a quebrar a região anterior das vértebras. E é muito interessante porque é isso exatamente que dá essa postura de cifose, que dá essa corcunda. Que a gente quebra na região anterior, as vértebras vão ficando menorzinhas na frente, atrás elas continuam altas e isso é que leva a esse quadro de cifose. Então, essas fraturas, muitas vezes elas vão acontecendo bem devagarzinho e elas são muito pouco sintomáticas. Muitas vezes o paciente nem percebe que tem essas fraturas. Uma fratura de quadril, que é a pior delas, ou uma fratura de punho, são fraturas muito mais evidentes. Então nessas as pessoas não têm dúvida de que quebraram e acabam fazendo o diagnóstico muitas vezes de osteoporose nesse momento apenas.
dizer, tardiamente, né? Tardiamente, depois que a primeira fratura já ocorreu. Algum tipo, por exemplo, eu não tenho sintoma nenhum, mas eu sou uma pessoa encanada e eu quero saber se eu tenho osteoporose. Isso, algum exame no meu check-up anual que possa detectar esse caminho ou não tem como saber? A gente até recomenda que se faça a densitometria como uma forma de rastreamento dessa perda de massa óssea. Isso é importante. Então, os guidelines, né, os projetos que se fala a respeito de osteoporose dizem que o ideal é que se faça na mulher por volta dos 60 anos de idade, mas a gente acaba pedindo mais cedo. Então, entrou na menopausa, a gente acaba solicitando essa densitometria para saber como é que está a massa óssea e se está tendo uma perda de massa óssea. Se você está tendo perda rápida de massa óssea, você tem muito mais chances de quebrar. Então, é esse o controle que a gente faz, e esse exame é um exame tem pouquíssima radiação. É isso que eu ia perguntar. É um exame indolor. E como é que ele funciona? Você deita numa espécie de uma maca, tem um braço que é um colimador que passa por cima de você, medindo a quantidade de cálcio que tem no seu esqueleto ósseo. E aí você consegue saber se você já perdeu massa óssea, se o seu esqueleto ósseo está mais fragilizado ou se ele continua um esqueleto ósseo resistente. Você falou em cálcio, antes da gente começar a falar sobre tratamento, há algum alimento, há algum tipo de suplemento vitamínico, há alguma coisa que eu possa tomar e que me proteja de ter esse tipo de problema? Com certeza. A gente tem um tripé de proteção, então a prevenção passa por um tripé, que seria você ter uma alimentação adequada, e a alimentação adequada é uma alimentação rica em leite e derivados do leite, que tem bastante cálcio, e o cálcio do leite é um cálcio bem absorvido. Exposição ao sol, então é importantíssimo, porque para você fazer vitamina D, que é fundamental para ossos e músculos, você precisa se expor ao sol. Quando não existe essa exposição ao sol, e muitos dermatologistas preferem que a gente não se exponha ao sol, a gente tem que fazer suplementação de vitamina D. A vitamina D é meio que um elemento chave nessa prevenção. É muito importante, muito importante. E o terceiro pé desse tripé é a atividade física. Então, pessoas sedentárias têm chances de ter muito menos massa óssea do que os indivíduos que fazem uma atividade física. A atividade física ela é fundamental para melhorar o osso. O osso gosta de estímulo. Então, se eu estimulo o osso, ele vai aumentando de volume e de resistência para evitar que ele tenha fraturas. Então, é muito importante fazer atividade física. Quando a gente fala de atividade física, a gente necessariamente está falando sobre, por exemplo, musculação, aeróbicos. Que tipo de modalidade física mais se adequa a esse tipo de prevenção? Quando você é jovem, você pode fazer qualquer tipo de exercício que não vai te acontecer nada. Então, a gente recomenda que na juventude, por exemplo, você possa fazer exercícios que sejam aeróbicos, com impacto, e exercícios de musculação. Então, tem trabalhos, por exemplo, mostrando em grupos de criança, eles pegaram 2 grupos de criança. Um que fazia atividade física normal e outro grupo que pulava corda. Perfeito. E eles verificaram que o grupo que pulava corda tinha mais massa óssea do que o grupo que não pulava corda. Ou seja, o impacto é muito bom para o osso. O exercício de musculação é um exercício muito bom, porque é um exercício que você controla a intensidade, o número de repetições, o ângulo que você está fazendo de movimento. Então é um exercício muito seguro. Desde e que feito você... corretamente. Isso. É sempre bom, importante. Toda vez que a gente fala em atividade física, a gente sempre ressalta isso aqui no bem-estar. Atividade física, principalmente musculação, precisa ter um acompanhamento profissional. Não é você chegar na academia, pegar o seu pezinho sem avisar ninguém, ficar lá levantando e achando que está fazendo corretamente. Você pode até piorar o problema, incluindo esse. Perfeito, é isso mesmo. Você tem que ter orientação. Tudo que você faz tem que ser orientado. Você tem que saber que tipo de movimento que você está fazendo, que intensidade que você está fazendo, a intensidade que eu estou fazendo está segura ou não, para que você tenha benefícios só com o exercício e não tenha os malefícios do exercício. Excesso de atividade também não é bom. Mulheres que fazem atividade física de forma muito intensa por um período maior, então bailarinas, essas atletas de ginastas, que fazem muita intensidade de exercício, elas podem começar a parar de menstruar numa fase em que elas deveriam estar formando mais osso. Então, se elas param de menstruar nessa fase, elas deixam de ter a proteção do hormônio, que é fundamental para que a gente consiga formar osso. É um excesso de atividade física que a gente está falando? falando? Excesso de atividade física acaba levando a isso. Existe até um nome para isso, chama-se tríade da mulher atleta. O que é a tríade da mulher atleta? São mulheres que começam a ter osteoporose,
que entram em amenorreia e começam a ter dores e fraturas, etc. Então, isso pode acontecer pelo excesso de atividade física. Engraçado, né? Como a gente sempre fala em equilíbrio, né? Equilíbrio é uma coisa tão importante, principalmente nessa área médica, porque é o que a doutora está falando. Quer dizer, às vezes não fazer é um problema, fazer demais é um problema. Por isso que é importante a gente sempre encontrar um ponto de equilíbrio, inclusive em atividades físicas. Porque muita gente chega, a gente está chegando agora no verão, uma boa parte das pessoas faz. A gente está passando por um período, saindo de um período pandêmico, saindo de um inverno, estamos numa primavera, vem verão, todo mundo quer estar sarado, maravilhoso. Corre para academia e começa a fazer musculação sem parar, levanta peso, levanta halteres e faz um monte de coisa. Esse excesso e essa desregramento, né, de corporal pode trazer inclusive um problema como a osteoporose. Você não está fazendo bem para o seu corpo. Isso, exagerado acaba fazendo isso. Então realmente a gente tem que ter um cuidado com a atividade física. E a gente não deve esquecer também dos alongamentos, né? Porque as pessoas que estão andando, por exemplo, e elas tropeçam, se elas têm uma musculatura muito encurtada, elas provavelmente vão ter menos defesa, elas vão conseguir fazer movimentos menores e não vão conseguir se defender de uma queda. Então, o alongamento é muito importante, é uma liberdade de movimento e deve ser feito também como uma proteção e uma ajuda para esses outros dois exercícios que são tão importantes. Fatores como obesidade, tabagismo, alcoolismo influenciam de alguma maneira no surgimento de uma osteoporose em uma pessoa? Muito, os três. A obesidade é interessante porque cada vez mais a gente tem visto a obesidade como uma doença inflamatória. É uma inflamação que vai acontecendo no corpo todo por causa da gordura. A gordura é inflamatória, ela tem umas celulinhas que ela produz, que são as adipocinas específicas dela, e que vão indo para o corpo todo e vão inflamando o corpo todo. Essa inflamação de baixo grau é uma inflamação que piora a massa óssea, piora a musculatura e piora vários outros órgãos do nosso organismo. Então a obesidade ela é ruim não só por causa do peso em si, em cima das articulações, mas ela é ruim porque ela é inflamatória. Tabagismo. Mulheres que fumam podem entrar na menopausa até 2, 3 anos mais cedo do que mulheres que não fumam. E isso é muito ruim, a gente quer manter o hormônio o máximo possível. Alcoolismo também é muito ruim. As células que formam o osso não conseguem formar de forma adequada. O álcool interfere com as celulinhas de formação óssea. Então a gente não consegue formar do mesmo jeito. Além do que, as mulheres que bebem muito, elas podem perder o controle, podem ter muito mais quedas. E se você já tem osteoporose e tem queda, você vai ter fratura, que é o grande problemático desfecho da doença, que são essas fraturas que acabam levando a uma incapacidade, dores. E é diferente de uma fratura de uma criança, né? A criança quebrou, fez a cirurgia ou colocou o gesso, resolveu, acabou. O indivíduo que tem osteoporose é o começo do fim, quer dizer, a gente sabe que quem tem a osteoporose e que tem uma fratura, se não se cuidar, se não fizer uso de medicação, se não se prevenir, vai ter uma segunda fratura. Sozinho não regenera? Não, ele até regenera, o osso regenera. Sim. Mas ele continua tendo uma perda do osso global, então ele vai acabar tendo novas fraturas. E não há como interromper isso nesse processo? Tem, a gente tem medicamentos que a gente pode utilizar e felizmente hoje em dia para a osteoporose a gente tem vários medicamentos. É exatamente o que eu iria chegar. Descobri que eu tenho osteoporose, fiz biodiagnóstico, qual é, quer dizer, a cura? Eu não diria que tem cura, eu diria que tem controle. Controle. Porque se você... Tem até um artigo interessante que fala isso. Um indivíduo que tinha uma massa óssea muito baixa, fez uso da medicação, melhorou a massa óssea, esse indivíduo não tem mais osteoporose? E eles consideram que sim, ele continua tendo osteoporose, você tem que continuar controlando esse indivíduo, mas existe controle. Então ele vai tomando medicamentos, vai fazendo a prevenção e aí ele vai se controlando. Ele não cura da osteoporose, ele pode voltar a ter a osteoporose. Pode ter uma remissão da osteoporose mais pra frente. Ele pode voltar a perder massa óssea a ponto de entrar num nível que a gente chama de osteoporose. Qual o nível de tratamento com medicação que a gente tem hoje disponível? A gente tem várias coisas. A gente tem, em primeiro lugar, cálcio e vitamina D. Praticamente todos os pacientes da gente recebem cálcio e vitamina D. O cálcio, porque a gente precisa... Por que o cálcio é importante? Vamos falar do cálcio primeiro. Claro. O cálcio é importante porque para o meu coração bater, para o meu músculo contrair, para o meu nervo funcionar, eu preciso do cálcio. E esse cálcio fica circulando no meu sangue. É como se fosse uma rua em que eu estou distribuindo o cálcio para várias estruturas que dependem dele para funcionar. Quando eu não tenho uma ingesta adequada de cálcio, eu começo a destruir o meu esqueleto ósseo para liberar o cálcio que está preso nele
para que o sangue mantenha a quantidade adequada de cálcio. É como se você fosse substituindo aquele cálcio ausente pela sua própria estrutura óssea. Exatamente. E aí vai causando a perda. Exatamente isso. Então, o cálcio, ele é fundamental e a gente não produz cálcio, o cálcio tem que vir da dieta. Quando eu não tenho uma dieta adequada, rica em cálcio, eu começo a destruir meu esqueleto ósseo para poder me manter viva. O esqueleto ósseo é o grande reservatório de minerais, grande reservatório de cálcio, ele acaba sendo destruído quando a gente não tem a ingesta adequada de cálcio. Perfeito. Então tem que ter, não tem alternativa, a gente tem que ter alimentos ricos em cálcio. Quais são os melhores alimentos? Leite e derivados. A gente encontra também em salmão, por exemplo, pode ter um pouco de cálcio, folhas verdes, mas quando a gente faz uma equiparação entre quanto de folhas verdes eu teria que comer para suprir a mesma quantidade que supre um copo de leite, eu vejo que eu tenho, por exemplo, que tomar 6 copos de espinafre, por exemplo, para ser similar. Exatamente. Então, fica muito inviável. O ideal realmente é leite e derivados do leite. Não gosto de leite nem de derivados de leite. O que me resta é tomar suplemento vitamínico, então. Exatamente, você vai ter que tomar comprimidos de cálcio. Quer dizer, não dá para ficar sem cálcio, é isso que a gente está querendo dizer. Não dá para ficar sem cálcio, você tem que ter cálcio de alguma maneira. Se esse cálcio, e a gente sempre prefere que o cálcio venha pela dieta. Então, quando vem um paciente pra gente, a gente fala, escuta, mas será que não dá para você tomar um copinho de leite a mais? Ou um iogurte? Aumenta um pouco. Se ele diz, não posso, não quero, não gosto, então você tem que tomar comprimidos de cálcio. Além do cálcio, como é que a gente está de medicação disponível para o tratamento? Então, tem o cálcio e a vitamina D. A vitamina D a gente encontra de várias formas. A gente encontra em comprimidos, a gente encontra em gotas. É uma medicação que não é cara e ela é muito bem absorvida. Então, você resolve o seu problema de falta de vitamina D com suplemento de vitamina D. Depois, a gente tem 2 tipos de medicamentos. A gente tem o medicamento que age estimulando a formação de osso, que são drogas formadoras, e a gente tem medicamentos que agem diminuindo a retirada daquele osso que está lá já formado. Então, as 2 maneiras são muito eficientes e eficazes. A gente tem medicamentos dos 2 lados que funcionam muitíssimo bem, alguns com experiência de mais de 30, 40 anos, e a gente sabe exatamente hoje em dia o que acontece com as pessoas quando fazem uso dessa medicação. Então, esses medicamentos, eles protegem o osso, eles acabam melhorando a massa óssea e diminuindo muito significativamente a quantidade de fraturas que você tem. Há necessidade, por exemplo, de fisioterapia para um paciente? A fisioterapia ajuda muito, então, junto com a atividade física, Sim. né? A fisioterapia ela vai funcionar quando você já teve uma fratura, então você já está com algum tipo de incapacidade, o fisioterapeuta ele ajuda naqueles movimentos que estão mais difíceis, ele te orienta em algumas coisas. Mas se você não teve fratura ainda, ou mesmo que tenha tido fratura e já se recuperou, exercícios, mesmo que sem o fisioterapeuta, mas com orientação adequada, vale a pena ser feito e deve ser feito. Em linhas gerais, então, a gente pode dizer que uma boa maneira de se prevenir a osteoporose é justamente esse controle da ingesta de cálcio, como a doutora está bem colocando, a atividade física, evitar o álcool, evitar o tabagismo, que são obviamente regras comuns para se evitar outras doenças também, principalmente evitar a obesidade, e tem essa questão etária. A gente pode dizer que se eu tenho esse diagnóstico hoje, tenho acesso a essa medicação, sigo essas prescrições, esse meu controle, que na verdade eu estou tendo uma qualidade de vida, né? Quer dizer, a partir do momento que eu tenho um controle, eu continuo ali com a possibilidade do retorno da osteoporose, mas eu estou mantendo uma qualidade de vida. Em percentual, a pessoa tem uma grande chance de ter um controle e uma qualidade de vida depois que ela tem esse diagnóstico e segue um tratamento adequado? Tem sim. Se ela segue o tratamento adequado, ela com certeza vai ter uma qualidade de vida e vai conseguir melhorar essa sua massa óssea. O importante é seguir mesmo. Então, tem um dos fatores importantes da medicação é a aderência que o indivíduo vai ter. Porque se ele não aderir, se ele não tomar 80%, por exemplo, dos comprimidos que ele tem que tomar, não faz efeito. Então, é um mínimo que ele tem que ter, uma aderência de 70% a 80% Isso é muito importante. da medicação. Isso é fundamental, e tem que tomar de forma correta. Então, tem alguns que são os bisfosfonatos, por exemplo, de ação oral, que foram um dos primeiros a serem desenvolvidos, que você tem que ingerir o medicamento em jejum, não pode nem deitar e nem comer. Não pode comer por quê? Porque ele é pouco absorvido. Então, se eu como, eu acabo interferindo nessa absorção.
Então, muitas vezes, se eu comer, eu não absorvo nada do remédio. Entendo. Então, não é uma coisa correta. E eu não posso deitar porque ele pode me dar refluxo. Entendo. Então, esses são 2 problemas. Então, tem muita gente que não quer tomar esse remédio. Me parece um pouco, você me contando desse jeito, me parece um pouco difícil, mas tem que tomar, né? Quer dizer, a partir do momento que é prescrito... Existem hoje em dia injetáveis também, que um injetável, por exemplo, é uma vez por ano. Então tem gente que não quer tomar injetável. Então você tem que ver Existe uma facilidade, então? Existe uma facilidade, mas você tem que ver o que o paciente prefere. Existem opções hoje em dia. O importante você tem que se tratar de qualquer forma. Não pode não se tratar. Não é algo que vai sumir. Você fala assim, eu tenho não isso, vai sumir. Mas uma hora ele para, deixa pra lá, eu vou vou dar uma andadinha aqui pelo bairro, fazer um alongamento. Não. Primeiro que você tem que realmente procurar. Que tipo de médico eu procuro se eu tenho... Essa também é uma pergunta interessante. A gente tem vários médicos que lidam com a osteoporose. Então a gente tem reumatologistas, endocrinologistas, fisiatras, geriatras, clínicos gerais, ortopedistas, ginecologistas, eu falei? Então não lembro se eu tinha falado ou não, mas são muitos os que lidam com isso. Porque todas essas especialidades acabam vendo pacientes que têm uma diminuição da massa óssea e que precisam de algum tipo de cuidado, que precisam de medicação, de atividade física. Então é fundamental que a gente tenha... Não precisa ter todos, obviamente. Um deles que já lide com a osteoporose é o suficiente para tratar esses indivíduos. Olha, bem, então todas as dúvidas sobre osteoporose parecem estar aqui, né? Tá muito claro. Quem tem, desconfia ou mesmo não sente nada, inclua no seu check-up. É uma doença, como a própria doutora disse, que pode gerar incapacidade, né? Você pode sofrer fraturas e aí pode ter uma qualidade de vida muito ruim. E há um tratamento de controle, ou seja, é possível conviver com a osteoporose. Eu queria muito agradecer a doutora Pérola Grimberg Plappler, que veio até hoje aqui conversar com a gente no Bem-Estar, para esclarecer esse assunto. Doutora, a senhora também é diretora da Divisão de Medicina Física do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do HC da FMUSP. Trouxemos a especialista certa que falou sobre esse problema. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no Bem-Estar. Sou eu que agradeço, porque realmente falar sobre osteoporose é extremamente importante. As pessoas têm que se ligar nisso e têm que se cuidar. Não é tão difícil assim, é fundamental. Principalmente quem tem familiares que já tiveram osteoporose. Esses têm que se cuidar ainda mais. Muito obrigada. Então se cuidem. Mandem suas sugestões de pautas, curtam, compartilhem. As redes sociais aqui da TV Caras estão aqui embaixo e até o próximo Bem-Estar. Até lá, obrigado.